Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Neste sábado, dia 7 de outubro, houve um ataque surpresa, né, no feriado de Yom Kippur em todo o Estado de Israel, basicamente por parte do Hamas, que é um grupo palestino principal. Bom, falando dos antecedentes e falando do que pode vir depois, basicamente eu acredito que seja mais, digamos assim, historicamente falando, fazendo uma comparação historiográfica, eu acredito que seja mais para a ofensiva do Tet, né, que aconteceu no Vietnã do Sul durante a Guerra do Vietnã contra os Estados Unidos, pelos Vietcongs e o exército norte-vietnamita. Digo isso porque houve uma infiltração muito grande de armas e preparação extensa, porque isso não é algo que se faz assim tão translocadamente, pelo nível de organização, como se pôde ver, e passou pelo radar da inteligência, no caso israelense, certo? Provavelmente isso daí a gente vai ser algo que de fato só a história dirá, mas provavelmente é algo que alguém deve ter percebido, mas não foi levado a sério ou não foi dada a devida importância, certo? E as consequências nós veremos muito depois, certo? Veremos apenas no longo prazo, como acredito de todas as guerras, principalmente em conflitos como este. Digo isso porque, bom, basicamente porque alguém vai ter que dar. Israel militarmente superior vai vencer, é uma questão de uma semana. O Hamas, os palestinos, eles não têm uma linha de suprimentos para fazer frente contra o exército israelense. Porém, algumas coisas podem ser pontuadas, certo? Por exemplo, houve, não vou dizer a preferência, mas houve a captura de reféns, certo? Há pouco tempo atrás, como se diz, os palestinos já tinham capturado um soldado israelense que foi trocado por mais de 1.000 prisioneiros palestinos, vivos, diga-se de passagem, certo? Então, assim, é uma das consequências que pode se esperar caso não haja libertação desses, e também não haja envolvimento internacional, né, desses reféns, porque não foram capturados apenas israelenses, certo? É que nem o caso da alemã, que acabou sendo morta, foi participar de uma rave no meio de um campo, de uma zona de conflito, e acabou sendo morta, certo? E também o que se pode esperar é o seguinte, as consequências para o governo do Benjamin Netanyahu. Como houve uma falha de segurança enorme por parte do governo do Netanyahu, eu acredito que ele vai começar a ser bem questionado na sua capacidade de liderar, certo? E nisso, certo, as forças de segurança israelenses foram, e não só de inteligência, as forças de segurança, mas de inteligência israelenses foram sempre tão efetivas. Como é que elas deixam passar uma ofensiva assim,
certo? Não é que nem aquela intifada das facas, onde era basicamente um cara aleatório esfaqueando pessoas, e aí vinha o soldado israelense e abatia ele. Não, foram grupos de soldados, tiveram drones que jogam bombas, certo? E tudo isso deve ser pensado. Obviamente isso veio de longe, mas quem dá apoio até efetivo não vai botar só digitais e não vai assinar esse BO dizendo que fui eu que dei armas para para o Hamas. Isso não vai acontecer. E também, como os palestinos eles não estão apenas no território israelense, boa parte deles até estão na Jordânia, é capaz desses reféns estar em território jordaniano. Isso eu estou chutando, assim, que foram capturados algo em torno de 100, entre civis e soldados, né? Mas o que eu digo principalmente é que essa é uma das consequências. E aí pode-se, como de um soldado consistiu mil prisioneiros palestinos, imagine de 100 entre pessoas comuns, que podem não ser tão comuns, vai saber, tem algum fidalgo, né, digamos assim, quanto, como se diz, quando se pode conseguir concessões territoriais. Bom, antes de mais nada, eu não quero dizer que os palestinos são bonzinhos, nem que os israelenses são bonzinhos. Não, muito pelo contrário, os dois lados são lados que criam suas narrativas, tanto como vítimas e pintam o outro como algoz. E de verdade, nenhum deles é digno de confiança, certo? Mas como eu disse, as consequências de fato, tanto para o governo israelense, que é do Netanyahu, quanto pela vida dos reféns, a gente vai ver que seriam as consequências desse conflito. Ele ainda está ocorrendo, porque os palestinos ainda têm munição para tirar, né? Mas eu acredito que em uma semana já deva estar tudo controlado. Como eu disse, não é nem por como se diz, por simplesmente só para chocar, mas é porque, como eu disse, eles não têm uma linha de suprimentos. E aí vem só uma curiosidade. Benjamin Netanyahu, ele foi primeiro-ministro lá desde a década de 90. Ele está lá no jogo político israelense. E ele se radicalizou. Por quê? Por algo que acontece de um modo muito interessante. Entre os judeus mais ortodoxos, ou fundamentalistas, como queiram de chamar, eles tendem a ter mais filhos. Logo, tendo mais filhos, mais votos. Enquanto que seriam mais secularizados, talvez até progressistas, digamos assim, enquanto ele tem menos filhos e, consequentemente, menos votos. E isso é um fiel da balança que sempre pesa na política, certo? Afinal, um eleitor ganha uma chance a mais de chegar no poder. E é para esse público que o Benjamin Netanyahu tem que dar uma resposta, principalmente, certo? Obrigado.